Olá, meu querido e minha querida. Então, estamos aqui para mais uma aula, né, de genética aí, no qual nós iremos tratar do assunto fator RH e a eritroblastose fetal, né? O fator RH é quando o sangue do indivíduo aí ele é positivo ou negativo, né? E a eritroblastose fetal é uma doença do recém-nascido também que a gente chama, né? Então são temas recorrentes aí nos vestibulares de vocês e também temas que vocês importantíssimos aí, né, que vocês irão levar para a vida de vocês. Então, o que é o fator RH, né? Como se descobriu aí esse fator RH? O que significa essa palavra aqui RH, né? Eles fizeram um experimento, né? Pegou o sangue desse macaco aqui, ó, né? Que é o macaco que nós chamamos de Hells, né? Daí o nome de RH. E percebeu que havia produção de anticorpos para combater as hemácias introduzidas, né? E ao centrifugar o sangue, obteve o soro, né? Que continha anticorpos anti-RH, né? E que poderia aglutinar as hemácias do macaco Hells. Né? As conclusões daí obtidas levariam à descoberta de um antígeno de membrana que foi denominada RH, né, de Hells, que estimulava a produção de anti-RH. Então, esse fator RH aí, o nome RH é por causa, né, desse macaco Hells, que foi feito um experimento na época e descobriu através dele. E aí abreviou aí para RH. Tá? Esse RH aí, ele vai ter um antígeno, né? Que vai ser produzido aí, esse antígeno, ele localiza aí nas hemácias também, né? Na membrana das hemácias também, tá? Igual o tipo sanguíneo ABO, tá? Que foi a aula anterior que eu ministrei para vocês. Então, o fator RH é o antígeno encontrado também na membrana plasmática das hemácias, né? Eu acabei de falar para vocês. Isso de indivíduos RH positivos, né? Falamos em RH negativo quando este fator antigênico está ausente, sendo estas pessoas capazes de responder com a produção de anticorpos anti-RH. Quando entram em contato com o antígeno, né? Através da placenta ou transfusão incompatível. Então, o que acontece? É, as pessoas que têm o sangue do RH positivo, elas podem receber tipo sanguíneo do RH tanto positivo quanto negativo. Né? É o caso do O negativo. O O negativo ele é doador universal. Então, o fator RH negativo ele pode doar tanto para ele mesmo quanto para quem possui RH positivo. Tá? Agora, quem tem o RH negativo já não pode receber é, transfusões sanguíneas aí de pessoas com RH positivo, tá? Porque vai dar uma incompatibilidade, né? É o que falou aqui, ó. Se receber, seja através da placenta, né? Que é do filho, isso aqui eu vou falar mais à frente aqui para vocês nos próximos slides, questão da doença eritroblastose fetal, ou por transfusão sanguínea, né? Vai haver uma incompatibilidade, tá? Se a pessoa for do RH negativo. Só voltando aqui, que é super interessante essa tabela. Aqui nós temos os genótipos. A pessoa que for do RH positivo, ela vai possuir o genótipo. Ela pode possuir tanto o Rzão, Rzão, quanto o Rzão, Rzinho. Né? O RH positivo, RH positivo. Essas letras aqui é o que nós iremos utilizar na hora de fazermos os cruzamentos. Tá? Lá no quadro de Piney. Tá? Pessoas com o genótipo Rzinho, ela vai ser do RH negativo. Então, RH negativo só tem um possível genótipo, que é Rzinho. RH positivo, ele pode ser tanto Rzinho, quanto Rzão, tá? Essa tabelinha aqui, a gente tem que saber ela aí
na nossa mente que na hora de fazermos os cruzamentos, nós iremos utilizar ela, tá? Usar esses genótipos aí. Então, continuando aqui. Proteínas existentes nas hemácias de vários animais podem se assemelhar. Isto é um indício de evolução. Na espécie humana, por exemplo, temos vários tipos de sistemas sanguíneos, né? Que podem ser observados em outras espécies, principalmente de macacos superiores. Né? É o que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Né? Na nossa espécie humana tem vários tipos aí de sistemas sanguíneos. Né? Mas o que a gente mais estuda é o sistema sanguíneo ABO e o fator RH, tá? Porque são os que podem dar complicações aí, né? Que o sangue pode aglutinar, né? Pode, aí falando aí de outro modo aí para que vocês entendam, coagular, se não houver uma compatibilidade sanguínea, tá? Então, o que é importante saber, que eu já comentei aí algum desses itens com vocês, né? O antígeno RH é uma proteína, né? Uma proteína presente na membrana dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, né? Essa proteína aí ela está presente também na membrana das hemácias. Uma pessoa com fator RH positivo não pode doar sangue a alguém com RH negativo, né? O que eu comentei com vocês também. Ao ocorrer a produção de anticorpos anti-RH, denominado sensibilização. Então, pode haver uma incompatibilidade, né? Uma sensibilização, se pessoas aí com fator RH positivo doar para quem for negativo. Essa imagem que eu coloquei aqui para representar melhor para vocês, né? Aqui, ó, pessoas do RH positivo aqui, ó. Ele vai doar para quem para os positivos, né? Então, não pode doar para quem for do RH negativo, tá? E quem for RH negativo pode doar tanto para negativo quanto para positivo, tá? Tem essa outra imagem aqui também, ó. Positivo doa para positivo, né? A setinha aqui, ó, inversa, não pode doar para o negativo, tá? Agora o negativo pode doar para negativo e para positivo, tá? Essa imagem aqui representa bem também. Essa outra imagem aqui é o que eu já tinha mostrado para vocês, questão do tipo sanguíneo ABO, tá? Esse aqui não interessa para a gente nessa aula. O O aqui, ó, ele é doador universal, né? O tipo sanguíneo o negativo, ele doa para o B, para o A, para o AB e para ele próprio, né? O AB aqui, ele é receptor universal, né? Recebe do O, do A e do B, tá? Já o tipo sanguíneo A, ele vai, no caso, doar para o AB e para ele próprio. O tipo sanguíneo B doa para o AB e para ele próprio, tá? Isso aqui tem na aula anterior que eu expliquei para vocês, tá bem? Então aqui nós temos a doença da eritroblastose fetal, né? Ou então doença do recém-nascido ou doença hemolítica, tá? O que acontece com essa doença? Quando a mulher tem um filho, né? E se essa mulher, por acaso, for do RH negativo, e se esse filho, essa criança for do RH positivo, somente nesse caso aqui, tá, gente? O que pode acontecer? O sangue dessa criança pode passar para a mãe, né? Para o sangue da mãe na hora do parto pela placenta, né? Ao fazer o corte da placenta, você pode observar aqui, ó, as hemácias desse sangue do bebê e da criança pode estar passando, né, para o organismo feminino aí, para o sangue feminino, e aí esse organismo aí da mãe pode estar fabricando anticorpos, né? É o caso que eu falei para vocês aqui, ó, né? Quem é do RH aqui, ó, quem é do RH negativo, ele não pode receber sangue, né, do RH positivo. Então é o que nós estamos vendo aqui, ó, né? A mãe sendo RH negativo não pode receber sangue
da criança aqui que possui o RH positivo, né? Porque vai ter uma produção aqui de anticorpos, né? Então a mulher, ela vai, com isso, ela vai ficar sensibilizada, né? Produzindo esse anticorpos, né? E aí, na segunda gravidez, tá? Somente na segunda gravidez, o que que acontece? Se ela possui de novo uma criança do RH positivo, esse anticorpos foi criado, né? E aí pode haver uma passagem, né, desse anticorpos aí, desse anti-RH para o feto, né? E através da placenta, né? E com isso, o que que acontece? A criança, ela pode vir a morrer, né? Pode vir aí a ter um aborto, né? Um aborto espontâneo. Então, antigamente, quando não tinha esse conhecimento, acontecia muito isso, né? A questão desses abortos aí por causa da eritroblastose fetal. Hoje não. Hoje não acontece mais isso, né? Porque quando a mãe aí faz o pré-natal, vai constatar isso, né? E aí, quando o médico vai constatar isso, o que que acontece? Ele vai ter um soro que aplica hoje na mãe que não vai deixar com que isso aconteça, tá? Na segunda gravidez. Então, por isso que é importantíssimo aí as mães aí fazerem, né? As gestantes aí fazerem o pré-natal, né? Que é para estar evitando esse tipo aí de problema, tá bem? Então, os anticorpos anti-RH passam pela placenta destruindo as hemácias, né? A doença eritroblastose fetal, tá? Só voltando aqui, gente, isso só acontece quando a mulher ela é do RH negativo, tá? E a criança é do RH positivo, mas não precisa ir as gestantes, as mães se preocuparem com isso. Se você fizer o pré-natal direitinho, isso vai ser corrigido, tá bem? Então, gente, a nossa aulinha hoje era isso que eu tinha passado para vocês, né? Aula curta aí, mas bem didática. Eu preferi, assim, dividir em 3 aulas esse tema com vocês, para não ficar aulas muito extensas, né? Não sobrecarregar vocês aí e também não ficar uma aula tão chata, tá? Então, o que eu tinha passado para vocês era isso. A próxima aula vai ser sobre resolução de exercícios, né? Com esse tema, que é muito importante. Então, não percam a próxima aula. Logo mais estarei postando essa aula de resolução de exercício aí no canal aqui do CPU para vocês, tá bem? Então, eu me despeço de vocês, fico por aqui. Até a próxima aula e bons estudos para vocês.